Ok. Oi, gente, meus queridos e queridas. Hoje eu tô com a voz meio tremida. Eu já falei pra vocês que às vezes eu tenho, né? Por ter asma, por ficar bem emocionada quando eu tô falando com vocês, quando tem outros alunos presenciais. Vocês sabem que a minha geração não é muito afeita a gravações, né? Na verdade, eu comecei a gravar com o incentivo dos meus filhos, com o incentivo de meus ex-alunos. Então, quem está chegando agora no canal, eu digo para vocês que é um grupo de estudos que nós temos. Quem já deu uma olhadinha assim e não se inscreveu, já viu que a gente fala sobre literatura, a gente fala sobre direito constitucional, a gente fala sobre direito penal e etc. Eu gosto muito de dar aula. Eu me sinto muito bem dando aula, muito à vontade, mas quando eu tenho que ficar gravando aqui na frente de uma câmera, eu acho isso muito estranho. Então, por isso que às vezes eu me perco e às vezes eu deixo de dar alguma informação, porque eu penso que nada como a aula presencial, né? Não sei se é porque eu fui professora há 40 anos, então eu gosto de dar aula assim, olhando no olho de cada aluno. Mas como a maioria de vocês, mesmo aqueles que eu conheço pessoalmente, a maioria de vocês não está aqui, porque nós somos um grupo de estudos de 35 inscritos. Alguns poucos eu não conheço que se inscreveram a partir de alguma sugestão no YouTube, não sei, porque a gente não costuma assim compartilhar. Nós fizemos o nosso grupo de estudos com meia dúzia de pessoas, né, meus alunos e eu, e daí foi se estendendo. Mas mesmo aqueles que eu conheço e conheço bem e estão olhando o meu vídeo, eu acho estranho ficar falando ou dando aula sem enxergar vocês. Mas enfim, eu quero que todos se sintam muito à vontade para se inscrever no canal ou para comentar. Quem não quiser se inscrever não tem problema, ou para comentar ou para sugerir novos temas. Então, agora como a gente já teve aulas de direito, já teve aulas de literatura, já teve aulas de português, vou fazer um parênteses para comentar sobre um livro, já que agora é época de Natal, é época de Ano Novo. Então hoje eu vou comentar sobre um livro que eu li e achei muito importante pra gente, que é este livro que eu anotei aqui no quadro, do Max Lucado, Deus Está Com Você. Então, ao mesmo tempo que eu vou comentar esse livro, eu vou falar um pouquinho da minha vida, para quem já se inscreveu no canal ou quem não se inscreveu ainda, sabe, além do que está escrito lá no canal, sobre, né, naquela parte, eu sou professora, eu sou advogada, eu trabalhei 33 anos na segurança pública do Rio Grande do Sul, eu lecionei durante mais de 4 décadas no ensino superior e no ensino básico e etc. Mas o que isso tem a ver com esse livro, além de eu ler muito? É que assim, gente, quando eu tinha 4 anos, quando eu era criança, eu fui uma criança bem doente, porque eu tinha uma alergia mais do que o normal, que a gente chama de hipersensibilidade. Então eu tinha muita asma, muita, de quase não conseguir respirar, no tempo que não existiam as bombinhas e nem esses remédios melhores, né? Eu tinha muita alergia na pele, ficavam feridas horrorosas, parecia um monstrinho. E daí a minha mãe, mesmo sem ser professora, resolveu me ensinar a ler quando eu tinha 4 anos. E a partir daí eu nunca mais parei de ler.
Embora eu tenha sido uma criança muito doente, depois na fase jovem e adulta, eu posso dizer que eu tive e tenho uma saúde de ferro, porque eu nunca tive uma única doença além das alergias, que as alergias eu tenho até hoje. Esse também é um motivo pelo qual eu estou às vezes meio afônica ou com dificuldade de falar, em virtude da asma, né? Qualquer coisinha me emociona e daí já a asma vem. Bem, mas este livro eu li num momento que eu estava na minha filha, em uma das minhas filhas, porque eu tenho 5 filhos, e eu estava numa crise que eu imagino que possa ser, não sei se é ou não, porque eu já fiz vários exames, numa crise de ansiedade. Por quê? Porque eu estava naqueles dias que do nada o coração da gente acelera e do nada volta ao normal. Então dizem os médicos que quando a gente faz um monte de exames e nenhum aparece nada, é crise de ansiedade. Eu acredito que seja, né? Que dizem que ansiedade, depressão, crise de pânico, tudo são doenças do nosso século. E daí o que aconteceu? Eu peguei aleatoriamente um livro que tinha ali com os livros da minha filha e vi, porque eu sou daquelas, eu enxergo um livro em cima de uma mesa, eu já quero pegar para ler. E esse, casualmente ou não, porque dizem que nada é por acaso, eu peguei o livro e fui ler. E esse livro, gente, é de uma leveza, é de uma... como é que eu posso dizer, beleza, porque o Max Lucado, que como você já deve ter ouvido falar, logicamente, porque ele tem livros em mais de 70 países, e ele já morou inclusive aqui no Brasil, porque ele é pastor, né? Quando ele escreveu esse livro, segundo diz ali, ele já estava morando no Texas, quando o livro foi publicado, mas ele morou algum tempo aqui no Brasil. Bom, o Max Lucado, voltando, como você já deve ter ouvido falar, ele tem uma narrativa muito poética. Então ele conta as histórias, inclusive as histórias aqui da passagem de Jesus sobre a terra, entre outras histórias, como a construção da Capela Loreto. Ele conta de uma forma tão linda, tão leve, tão bela, que aquela taquicardia ou aquela ansiedade, que até hoje eu não sei exatamente o que pode ser, parece que sai de dentro da gente, evapora e vai não sei para onde. Eu não quero deixar esse vídeo muito comprido, muito grande, para não cansar vocês, porque o meu centro é o livro do Max Lucado, Deus está em você, e o que ele me ajudou numa crise de ansiedade que eu pensava que eu nunca teria na minha existência, porque eu sou uma pessoa 99% muito calma, muito tranquila. A única coisa que me deixa às vezes chateada é a asma, mas como eu convivo com a asma desde os 3 meses de idade, e não me impediu de ter 5 filhos, parto normal, muito tranquilo, de trabalhar praticamente a vida inteira em 3 empregos, sendo professora, sendo advogada. Então, né, a asma não foi o que provocou essa crise de ansiedade, não sei o que foi, se é que é crise. Mas enfim, quando eu li esse livro, essas histórias lindas que o Max Lucado conta, me deu uma leveza, me deu uma sensação assim de alívio, me deu uma coisa tão boa que eu queria compartilhar com vocês, meus alunos que eu conheço, os presenciais, que são a maioria, e meus alunos ou inscritos que eu não conheço, que são virtuais e que eu quero que venham a se inscrever, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho dos 7 milagres de Jesus e da construção da Capela Loreto. Então, no livro, Max Lucado conta através de um tribunal em que João o Evangelista está defendendo Jesus,
né? Como se fosse assim, ó, o tribunal do júri, já que eu sou advogada e já que eu tenho vários vídeos também sobre direito constitucional e direito penal. Então tá ali o tribunal do júri e João está defendendo Jesus. E daí, para defender Jesus, ele conta os chamados 7 milagres de Jesus, né, que a gente lê na Bíblia, lê em livros religiosos, só que ele conta de uma maneira tão bonita, tão poética, e para a gente recordar quais são os 7 milagres de Jesus, é quando Jesus, numa festa de casamento de amigos, transformou água em vinho, é quando Jesus curou o filhinho do oficial romano, que nem acreditava em nada, mas ouviu falar que tinha um milagreiro em Galileia, e ele, em último caso, esqueceu todas aquelas normas de quem é um militar e foi atrás de Jesus e ele curou o filho dele, tá? Ele conta também da cura do chamado aleijado do poço, e aqui eu tô usando o termo aleijado com todo respeito, porque hoje em dia qualquer termo ou expressão que a gente use parece que não é politicamente correto, mas a própria Bíblia usa termos como aleijado. Ele contou isso tudo, João, contando no tribunal, para defender Jesus, no tribunal do júri. Ele contou a multiplicação dos pães, né, que Jesus fez, só que ali, era no livro do Max Lucado, era um menino com o seu lanche na lancheira, e daí tirou o lanche da lancheira e conseguiu multiplicar um banquete para todo mundo, para ver como o Max Lucado vê uma maneira bem poética de contar. Depois, Jesus andando sobre as águas, né, que é uma passagem muito bonita quando Pedro está pescando e vem aquele temporal horrível. Ele falou também da cura do cego, né, que Jesus veio, colocou a mão sobre os olhos e tudo aquilo, e o cego voltou a enxergar. E por último, a ressuscitação de Lázaro, em que é muito bacana, porque no livro Lázaro vem para o tribunal do júri como testemunha e conta que ele, Lázaro, estava muito doente, e as irmãs rezavam e pediram para irem buscar Jesus, só que Jesus se atrasou e ele morreu, o Lázaro, e foi enterrado. Mas mesmo assim Jesus chegou, foi na sepultura dele e disse: Lázaro, levanta-te. Deu um grito e o Lázaro se acordou, voltou à vida e se levantou. Então são 7 milagres de Jesus. Eu contei assim resumindo, eu só fiz uma referência, mas vocês têm que ler no livro para ver que coisa mais linda. E outra história das tantas que o Max Lucado fala e que me chamou a atenção foi a história da construção da Capela Loreto, lá no Novo México. É um lugar muito, muito bonito, segundo o Max Lucado, eu não conheço, né, o Novo México, muito, muito bonito, que inclusive umas pessoas chamavam na época e chamam até hoje de Terra do Encantamento. Bom, acontece que na época as freiras, as irmãs Loreto, resolveram mandar construir uma catedral, uma pequena, né? Uma pequena catedral, que nem é catedral pelo tamanho, né? Porque eu sei que na arquitetura tem uma diferença aí de tamanho, uma capela, vamos dizer assim. Tanto que o nome é capela. E elas mandaram construir uma capela muito bonita, muito formosa ali no Novo México. Só que quando elas terminaram de construir a capela, elas chamaram arquitetos e tudo, o que se deram por conta? Não dava para fazer aquela partezinha alta que chama púlpito, ou não sei bem, onde vai o coral, onde vai o padre para rezar a missa, porque não tinha como fazer uma escadaria. E daí elas chamaram arquiteto daqui e dali, não tinha, da maneira que aquela capela foi construída, não tinha como fazer uma escadaria, ia pegar todo o espaço da capela. Aí elas ficaram muito tristes
E segundo Max Lucado, elas foram fazer o que Jesus ensinou todos nós a fazermos quando a gente não tem mais recurso para nada. O que elas foram fazer? Orar. Aí elas oraram sem parar, 9 dias e 9 noites, sem parar, rezando, 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 rezando. Quando chegou no 9º dia, apareceu um senhor idoso, um andarilho, se dizendo carpinteiro, e disse que podia fazer aquela escada. Elas ficaram meio desconfiadas, porque afinal de contas, nem os grandes arquitetos da região conseguiriam fazer aquela escada. Como é que aquele senhor humilde, andarilho, com meia dúzia de ferramentas, ia conseguir fazer a escada? Mas como elas tinham orado e ele apareceu, elas com fé disseram, tá, o senhor pode fazer a escada. Aí ele ficou, segundo Max Lucado, isso é uma história verídica, só que contada por Max Lucado fica mais linda ainda. Ele ficou cerca de 8 meses construindo a tal escada. Quando ele terminou, a escada ficou perfeita. Deu direitinho para que subisse até o púlpito e etc, etc. Elas ficaram encantadas e foram agradecer esse senhor que era carpinteiro. Mas, para surpresa delas, cadê o senhor? Nunca mais souberam notícias na região de quem poderia ter sido essa pessoa. Ninguém conhecia na região. Ele apareceu e sumiu da mesma forma. Depois os pesquisadores ou os arquitetos foram na capela e daí, para maior surpresa ainda da gente, toda aquela parte, todo o madeiramento que ele utilizou na escada não existia no Novo México. Não existia aquelas madeiras em nenhum lugar ali. Então ficou como se fosse, vamos dizer assim, um outro milagre de Jesus, porque é uma coisa bem significativa, bem emblemática. Apareceu um carpinteiro, um andarilho, e fez uma escada com uma madeira que nem existe no Novo México. Então, essas duas histórias aqui, entre outras, mais de 10 histórias que o Max Lucado conta no livro dele, são muito bonitas, são muito emocionantes, e eu indico para vocês fazerem essa leitura nos intervalinhos do estudo. Quem está assistindo as minhas aulas de literatura ou de direito constitucional, nos intervalos, para aliviar a cabeça, é sempre bom a literatura assim por deleite. Então leiam o Max Lucado, principalmente quem está com crise de ansiedade, porque vai fazer o concurso, porque vai fazer vestibular, porque vai fazer o Enem, ou até por um outro motivo qualquer. Porque eu tive crise de ansiedade, li o Max Lucado e foram dias bem leves para mim. Tá bom? Por hoje é isso. Desculpem um vídeo tão extenso que ficou. Agradeço quem tá filmando, porque tem que ficar aí, mas tem uma mão bem firme que, meu Deus do céu. E é isso. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito ainda, e comentar, dando sugestões sobre outras aulas, ok? Vou continuar fazendo comentários a respeito de alguns livros, e as nossas próximas aulas é sobre português, sobre fonética, que é o terror dos concursos, dos vestibulares, do Enem, né? E assim vai, tá bem? Então, por hoje é isso.